Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Paloma Mina e aqui comigo estão Ariane Lobo e Edilene Ribeiro. A nossa convidada de hoje passou por um momento com o qual muita gente vai se identificar. Casada, mãe de 2 filhos e com a carreira consolidada como representante comercial de uma grande empresa, ela percebeu que só estava respondendo aos comandos obrigatórios da vida e esquecendo de viver. Se sentindo cada vez mais distante dela mesma, resolveu buscar o autoconhecimento e conheceu a numerologia. A partir daí, minha gente, ela deu a grande virada. Hoje, ela tem como missão ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho e já transformou mais de 1000 vidas usando a sabedoria dos números. A nossa protagonista de hoje é Vanessa Huerta. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Para o pessoal de casa entender a sua trajetória, eu queria que você contasse pra gente com um pouquinho de detalhes como estava a sua vida no momento em que você conheceu e se encantou pela numerologia. Sim. Bom, essa história, ela foi bem marcada por uma grande transformação através do autoconhecimento, porque durante 13 anos eu atuei como representante comercial. Quando a gente traz aí a primeiro momento do que eu vou trabalhar, né? Então, lá com 17 anos, 18 anos, minha família era inteira da área do comércio. Então, a gente acaba entrando muito nesse aspecto do vou fazer aqui o que já está mais fácil, né? Entrei na área da venda, né? E aí eu comecei a trabalhar em shopping, tive uma loja junto com a minha mãe, depois entrei na área de representação. E as coisas começaram a fluir, tive conquistas. Até que minha filha nasceu, né? E durante aí toda a infância dela, eu deixava ela na escola de manhã e pegava à noite. Porque a área de representante tem que vender, né? Autônomo, tem que seguir. E com conquistas, com facilidade. Só que chegou um momento da minha vida onde eu tive o meu segundo filho, depois de 10 anos, que eu comecei a repensar algumas coisas, né? Eu falei, será que é isso mesmo, né? Novamente, uma criança sendo criada praticamente na escola. E eu comecei a repensar, as coisas começaram a ficar diferentes dentro de mim. E eu falei assim, não é isso, eu não me via mais feliz. Era uma obrigação, na verdade, sair para trabalhar. Eu lembro de um aspecto muito importante, que quando chegavam os mostruários, eu carregava mais de 10 malas. Nossa. E quando chegavam os mostruários que eu tinha que arrumar, assim, eu via aquilo, eu falava, gente, eu não aguento mais isso. Quando eu pensava em ter caixa, em ver cabide, em ter que sair de casa, era uma tristeza. E aí eu comecei a perceber que meu corpo começou a sentir isso, eu comecei a ficar muito doente mesmo. Eu cheguei a pesar 45 quilos. Nossa. E aí eu comecei a pesquisar o que era, e eu tava com um problema de tireoide. Então meu corpo começou a sentir o meu emocional mesmo não estando mais feliz. E eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Sendo que a minha vida inteira eu fiz isso. Sabe aquele momento, quem eu sou, o que eu gosto, para que eu vim nessa vida? É um momento muito difícil, Isso né? você tinha quantos anos, Van? Eu tinha 35 anos. Eu acho que é uma fase muito que acontece com todo mundo, meio que Sim. essa... Alguém chega, a gente acha que no momento da vida acontece esse momento, Esse né? questionamento, né? De é isso que eu quero, eu tô no caminho certo, né? Com 35 anos, foi exatamente nesse momento. E aí eu comecei a repensar, né, de sair da empresa. Até aí eu tinha resultados, mas meus resultados começaram a cair bastante, porque eu já não estava mais feliz. Chegou um momento que realmente eu pagava para trabalhar. E aí aquela decisão de sair, mas fazer o quê, né? E aí eu cheguei no meu marido e falei, olha, você vai assumir as contas de casa, eu tô saindo, vou ter uma rescisão, porque aí eu tinha uma bela de uma rescisão para receber. A empresa não queria me dispensar, eu falei, eu vou sair. Todo mundo, você é louca, como que você vai sair de uma empresa? 13 anos. Bastante tempo, né, gente? E, enfim, a empresa me pagou em 12 parcelas. Ah, você vai sair, então a gente só vai pagar a sua decisão. Ah, tá ótimo, né? Por um ano aí eu tenho
um dinheirinho entrando. Foi o momento que eu entrei realmente num ano sabático e comecei a procurar diversas coisas. Não foi num primeiro momento que eu achei a numerologia. Eu comecei a trabalhar fiz eventos, fui fazer cursos de eventos de festas, depois eu entrei no marketing de relacionamento, comecei a trabalhar com vendas novamente, mas ainda não era aquilo. Foi quando eu conheci a numerologia. Como que você, só antes de você contar sobre como você conheceu a numerologia, como você se sentiu para tomar essa decisão? Assim, foi fácil? O que passou pela sua cabeça nesse momento? Não foi fácil para tomar a decisão de sair? Isso, você assim sofreu algum tipo de julgamento das pessoas? Você teve remar contra uma maré? Com medo? Sim. Muito medo, porque eu tinha, de alguma forma, uma estabilidade, uma carreira, tinha uma carteira de clientes, toda uma história que eu tinha conseguido dentro da empresa. E sair sem saber o que você vai fazer, o que você gosta, é mais complicado ainda. Eu não tinha formação, porque quando eu fazia faculdade, eu fiquei grávida, acabei casando, então tirei ali, né, todo o aspecto do me formar, ter uma carreira, mas a minha saúde e o que estava dentro do meu coração era algo muito maior. Era algo do tipo assim, preciso desse tempo. Meu filho tinha 4 aninhos, minha filha já tinha 14, e eu falava, eu vou cuidar da casa. Tanto que eu dispensei funcionária, dispensei tudo. Falei, eu vou cuidar da minha casa, porque eu tinha esse aspecto preciso ficar em casa cuidando dos meus filhos, e isso era muito maior naquele momento. E eu falei, vai acontecer algo. Só que eu fiquei num processo de tentativas até eu me encontrar durante uns 3 anos. E aí começou a bater o desespero, né? Porque a gente começa a se tornar dependente de alguma forma. Sim. E tem toda uma linha, a gente tem essa linha, você fala, nossa, eu tô com tantos anos e eu não, né, eu tô nessa situação sem saber pra onde eu vou. Existe essa pressão, eu falo cobrar, por mim, né? A gente começa a se cobrar muito, né? Porque até o primeiro momento, quando você fala, nossa, maravilhoso, estou em casa cuidando dos meus filhos, até os 6 primeiros meses, aí depois você fala, tá, e agora? Mas aí, eu acho que aí começa a afetar a autoestima. Sim. Né, a sua autoestima, porque como uma mulher que sempre trabalhou independente, isso começa a bater em você, né? Eu acho que afeta muito a nossa autoestima. E você fica ali, nossa, mas eu só tô desempenhando que papel aqui, né? O de mãe, o de cuidar da casa. É como se você tivesse se deixado de lado um pouco, né? E aí você sente falta de... porque nós somos muitas, né? A gente gosta de trabalhar, gosta de ser mãe. Múltiplos talentos. Exato. E aí, a numerologia? Voltando pra numerologia, eu quero saber como que entrou na sua vida. Sim. E aí, nesse momento, dentro do marketing de relacionamento, a gente precisava abrir um site. Eu estava fazendo porque era o que eu tinha que fazer, mas eu não me sentia completa também. E aí, meu marido virou para mim e falou assim, aí ele entrou comigo nesse projeto, falou, por que não faz a numerologia do site? Para saber qual nome que a gente coloca. E até aí, eu nunca tinha ouvido falar de numerologia. Eu falei, gente, numerologia, vamos fazer a numerologia. E aí, eu te conheci um amigo meu que era numerólogo, e aí eu entrei em contato com ele para fazer a numerologia, para querer saber do site, querer saber dessas coisas, e marquei o horário, né? Quando ele começou ali a fazer o atendimento, ele começou a falar só sobre mim. E eu falei, gente, mas como que essa pessoa sabe tudo de mim desse jeito, coisas que nem eu sei? Porque se hoje a gente pergunta assim, quem você é? É difícil, né, essa pergunta. Sim. Tipo, quem você é? O que você gosta? Né? O que você veio fazer? E eram respostas que eu não sabia dar. Ele estava falando tudo isso. Sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. Então, onde ele está tirando tudo isso? E foi batendo, né? Você foi falando, faz foi sentido. Batendo, o que você tá falando? É incrível. Ele tem uma câmera dentro da minha casa? O que aconteceu? E aí foi um momento de grande autoconhecimento. E eu tenho, né? Mas no momento eu tinha ali um desafio, que era aquele ver para crer, né? E aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, tem algo a mais aí. Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer um curso básico, né? De numerologia, e eu fui fazer. E aí eu comecei a entender cada vez mais a profundidade daquilo. Eu falei, agora eu tô entendendo. E eu comecei a fazer
mapa da família, assim. Por hobby, assim, hobby, só por... aleatório. Gente, olha isso daqui, olha que interessante, comecei a fazer... O que era um treinamento também, né? E aí eu comecei a descobrir várias coisas da família, agora eu entendo porque tal pessoa é desse jeito, porque tal pessoa é daquele, comecei a resolver diversos pinos. Foi quando meu marido falou pra mim, Vanessa, seu olho brilha quando você tá fazendo numerologia, quando você fala de numerologia. Eu assim, como assim? Aí esse amigo falou, Van, vai ter um curso profissionalizante. Você quer fazer? Aí, na época, eu não tinha dinheiro para nada, né? Tá. Eu não tinha. Eu falei, mas esse curso é um curso muito caro. Caro não é caro, né? Na verdade, era caro para mim ali no momento, porque eu não tinha como investir. Meu marido que cuidava da casa, eu falei, eu não posso ainda trazer esse valor para que ele possa trazer esse investimento em mim, porque para mim não era justo. E eu, com aquela independência, né, de mulher, não quer. Sim. E aí, por esse momento, eu comecei, e aquilo ficou martelando, e o dia do curso foi chegando, e eu não fiz a minha inscrição, eu falava, e alguma mais forte falava dentro de mim. Foi quando eu falei, eu vou arriscar, eu vou pagar esse curso parcelado, e com o dinheiro que eu vou fazer os mapas, eu vou pagar a parcela desse curso. E aí eu fechei o curso, tipo, o curso começava no sábado, eu fechei na sexta. Tipo assim, um dia antes. Mas algo dentro de mim falava, é isso, só vai. E aí eu fechei o curso. E assim, na metade do curso eu já fazia mapa. E a professora falava assim, mas Vanessa, você ainda não pode fazer. Eu preciso e tô fazendo. E aí você começou, fez o curso, depois do curso, você começou já a trabalhar com isso. Já comecei a trabalhar. E aí, como as pessoas reagiram quando você falou, gente, agora eu sou numeróloga? Aí veio a transição de carreira, porque daí eu continuei com marketing de relacionamento e comecei a me posicionar como numeróloga. E aí começou ali a questão muito forte dentro de mim, do tipo, o que as pessoas vão achar? Ela era representante, daqui a pouco ela virou... coordenadora de eventos, né? Não é coordenadora que fala, até esqueci o nome, quando você é organizadora, tem um nome. Promotora? Não. Mas conta que você a gente organiza sabe eventos. A gente joga no Google. Cerimonialista. Tá. E aí, agora ela era cerimonialista, organizava evento, e aí, de repente, ela virou marketing de relacionamento. Incrível como que os outros pensam impacta na gente, né? Porque é isso, aí você fica com uma sensação de... que o outro... Caramba, eles vão ficar achando que ninguém fez, né? Um Pix você não, mas então, é um momento, eu acredito, pelo que ela contou até agora, em que como ela tinha passado por várias tentativas, ela não sabia se ainda ia ser isso, ia ficar tipo, nossa, olha ela lá, fazendo mais uma outra coisa. Exatamente. Tipo, pulando... Exatamente. E aí agora ela vendia produto para saúde, montava equipe, agora ela virou numeróloga. Eu falei, gente, como que eu vou comunicar isso? Como que eu vou me posicionar referente a isso? Foi bem difícil. Você já tinha o Instagram na época ou você criou? Já tinha, eu tinha meu Instagram pessoal. E aí esse Instagram virou Instagram de eventos. Quando eu virei cerimonialista, eu comecei a só colocar coisas de festa. Aí ele virou VH Festas. Aí ele virou um Instagram de lifestyle, que era o que o marketing de relacionamento trazia, que era saúde, qualidade de vida, viagens. E aí ele tinha que virar de numerologia. E você falou do seu posicionamento. A hora que você colocou o bloco na rua, qual foi a sua estratégia? Né? Como que você fez essa comunicação? Como é que você captou os primeiros clientes? Você fez um plano de ação? Ou você foi na intuição e teve perrengue? Como é que foi colocar o bloco na rua? Eu comecei a fazer uma transição entre as duas coisas. Então, através do meu autoconhecimento da numerologia, eu comecei a falar sobre mim. E aí entrou o expor a minha vulnerabilidade. E aí foi quando eu comecei a conectar as pessoas, quando eu comecei a ser vulnerável. Foi aí que eu fiz a transição. Aí eu comecei a falar, o marketing de relacionamento me conecta com o meu lado 1 do meu mapa, que é o meu desafio do empreender, da venda, né? Do fazer diferente, do trazer ali a questão que isso está muito forte desde a infância na minha vida. E a numerologia me conecta com a minha missão, porque eu tenho um caminho de destino 9, então eu venho ajudar pessoas.
Então, eu estou dividida entre os dois lados. Então, eu vou desenvolver os dois lados até que eu decida por onde eu vou ficar. E eu comecei a trazer essa fala dentro do meu Instagram. Que legal. E as pessoas começaram a se identificar. Começaram a se identificar. Porque como eu trago um desafio maior de vida o um é a exposição, o um é o liderar, o um é o fazer sozinha. E o marketing de relacionamento me desafiava, né? Aí eu ter que fazer uma palestra, ter que falar com pessoas. Então, ele me desafiava a me desenvolver nisso. E a numerologia, ela me conectava com o harmonizar pessoas, né? O levar amor, ajudar pessoas, que era o outro lado do meu mapa. Então, eu comecei a me posicionar em relação a isso. E aí, as pessoas começaram a querer entender sobre a numerologia. E eu comecei a falar um pouquinho sobre os números, eu comecei a me posicionar dentro do meu Instagram, e aí eu comecei a fluir. Porque, na verdade, todo mundo busca respostas, né? Sim. Pra si, né? Então, a numerologia ajuda muito nisso, né? Sim. Quando você soltou seu primeiro vídeo se expondo mais, assim, como foi? Postou, saiu correndo? Tipo, eu imagino, né? O medo, assim. Aí entra a grande questão do mapa numerológico, né? Que todos nós temos um desafio maior de vida. E o nosso desafio realmente é a pedrinha no nosso sapato, né? E quando eu descobri o meu desafio de é onde tudo mudou, porque realmente eu tinha muita dificuldade de me expor, de falar, de aparecer. Eu tinha medo na Gilnesse, que era o marketing de relacionamento que eu fazia, quando eu precisava apresentar palestra, por 2 ou 3 vezes eu me tranquei no banheiro, literalmente. Eu falei, alguém vai lá e vai falar por mim, depois eu invento qualquer desculpa, por medo. Sim. Medo mesmo. E aí, eu precisava me expor. Então, eu comecei a gravar stories, mas eu não aparecia. Eu só gravava eu fazendo as coisas. Mas eu comecei a conectar. E um livro que mudou muito a minha vida foi O Milagre da Manhã. Amo esse livro. E aí, através do Milagre da Manhã, eu comecei a colocar a minha rotina, sem aparecer, mas fazendo a rotina, e as pessoas começaram a se conectar comigo. E aí, eu comecei a ter mais força. Eu falei, poxa, as pessoas se inspiram. E pro número 1 é muito importante você ser reconhecida, você ver que você está sendo exemplo, que você está inspirando. Isso foi me dando força e eu fui quebrando essas barreiras. Deu muito certo, né? Já são mais de 12 mil pessoas. Hoje a sua página acumula mais de 12 mil seguidores. Você já esteve em entrevistas para rádio, TV, impresso. Eu vi na sua página que você cuida bastante da produção do conteúdo, né? Para os seus seguidores. Tem muita informação e de uma forma, assim, que traz curiosidade. É uma linguagem simples e didática. Você acredita que esse é um diferencial também para conquistar a sua autoridade, a sua credibilidade, essa sua comunicação com o seu público? Qual é a sua estratégia de comunicação? Você falou pra gente agora que mostrar a vulnerabilidade, né? Mostrar a rotina, isso é muito importante. Como que você trabalha essa produção de conteúdo? Eu vejo muito quando a pessoa vai comprar o meu serviço, ela precisa conhecer quem é a Vanessa, né? Eu sou assim, quando eu vou conectar alguma pessoa, mas quem é essa pessoa, tá? Então, eu sempre trouxe meu Instagram muito próximo da minha realidade, quem eu sou, como que é a minha casa, o que que eu faço. Então, os meus conteúdos, eu sempre busco trazer muito sobre a Vanessa, né? Porque na consulta eu fico 2 horas ali conversando com o cliente de alguma forma, né? Então, quem é a Vanessa? Será que eu me conecto com o jeito da Vanessa? Então, os meus conteúdos, eu trago sempre esse aspecto pessoal. Pessoas compram de pessoas, né? Pessoas compram de pessoas, exatamente. E a minha estratégia no Instagram, ele saiu de 800 seguidores, porque era um Instagram pessoal, né? E eu fui desenvolvendo esse Instagram, mas eu comecei a delegar no momento quando eu comecei a perceber. No início eu que fazia os posts, eu que fazia as artes, mas eu comecei a perder muito tempo fazendo isso. Eu falei, pera, a gente não consegue ter múltiplos talentos em todas as coisas, né? Eu não sou publicitária, eu não desenvolvo arte, eu não tenho aqui a facilidade muito, de fazer demanda isso. Muito tempo. O tempo que eu tô perdendo fazendo isso daqui, eu vou delegar e vou fazer o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer.
E eu deleguei o meu Instagram para uma pessoa que fazia as artes, então a gente sempre fazia reunião para trazer os conteúdos, né? E aí ela começou a desenvolver as artes, então ela ficou aí um bom tempo no meu Instagram. Agora eu fiz uma transição no meu Instagram, que eu sempre trago a mudança do meu Instagram a todo ano. Hoje quem faz o meu Instagram é minha filha, que ela é formada em publicidade. Que demais! E ela tá diretamente interligada aí no Instagram, tem várias contas importantes que ela cuida. E aí eu falei, Isa, você vai ter que cuidar do Instagram da mãe. Ô, Van, me fala uma coisa. E você trabalha exclusivamente online? Você acha que assim, a tecnologia ajudou a alavancar o seu trabalho? Essa é a sua nova profissão? Como Sim, o meu trabalho é 100% online, tá? Então, isso estava nos meus maiores sonhos, né? Quando eu fiz a transição de carreira, buscando algo diferente para minha vida. Eu falava, gente, eu quero algo que eu possa trabalhar da minha casa. Que eu possa almoçar com os meus filhos, que eu possa buscar meus filhos na escola, que eu possa fazer o jantar, que eu possa fazer o almoço. E é o que eu pedia. Conciliar de forma leve, né? A tão sonhada qualidade de vida. Exatamente. Eu comecei a buscar qualidade de vida em várias profissões e acabei achando na numerologia. Hoje, dentro da minha casa, eu tenho o meu escritório, onde eu atendo 100% online e faço a minha agenda, né? Então, no período que eu não estou atendendo, é onde eu dedico ali as questões pro meu lar, pra minha casa, porque eu sou uma pessoa de alma de 6, talento de 6. O que isso quer dizer? Tá vendo? Tá vendo? Tudo tem uma explicação. Tudo. Eu acho. O 6 é o amor, o 6 é a família, né? Então, a minha personalidade, a minha essência, 2 pilares da minha vida mais importantes é a minha casa, é o meu lar, é a minha família. E por todos os meus 13 anos, quando eu estava trabalhando como representante, a única coisa que eu não via era o meu lar e a minha família, porque eu saía de manhã e voltava à noite. Por isso que isso começou a ficar pesado e começou a me trazer ali questões de saúde. Quando a gente se interliga a nossa identidade, aquilo que a gente gosta, a nossa missão, as coisas fluem diferente. E é tão engraçado porque você, de alguma forma, encontrou esse equilíbrio e o seu portfólio de produtos cresceu. Hoje você não faz só o mapa, você tem a mentoria, você tem curso para leigo, você tem curso profissionalizante. Hoje você dá o curso, você é tão doido, né? E eu queria entender se você acha que esse crescimento de você colocar vários produtos no seu portfólio, o quanto isso alavancou o seu negócio para ele crescer mais rápido. Porque imagino que o curso você grava uma vez, imagino, tá, gente? Sou boa de imaginar. Você grava uma vez e aquilo ajuda as pessoas durante muito tempo. Então você conseguiu até, trabalhando com o que você gosta, até trabalhar mais. Sim. Esse processo de alavancagem realmente foi um período que eu falei assim, poxa, é uma ferramenta maravilhosa, né? Que muda a vida das pessoas e chega um momento que você quer aumentar o patamar, né? Só através do mapa eu ajudo pessoas, mas eu preciso alavancar isso. As pessoas precisam conhecer, da mesma forma que o curso de numerologia mudou a minha vida. Quantas mulheres, né, profissionais estão aí no mercado procurando uma profissão nova, algo que elas possam se conectar, algo que elas possam ter uma facilidade de ganho de dinheiro, né? Então, eu comecei a me desafiar, porque foi muito difícil gravar meu primeiro curso, por conta do meu desafio de 1, né? É muito difícil, é muito complexo. Eu falei, não, eu vou me desafiar. Eu gravei diversos... Eu não me via em frente a uma câmera gravando um curso. Eu falei, vai ter que sair. E aí, depois que ficou pronto, né? Eu já formei aí muitas pessoas. Hoje tem numerólogas super profissionais, super bem no mercado de trabalho, formadas por mim mesmo. E quando eu vejo essas profissionais, eu falo, gente... Né, veio aqui através de mim, então isso se sente realizada. É, né? Uma realização enorme, porque eu falo, se eu não tivesse me desafiado, se eu continuasse ali na minha zona de conforto do tipo, não vou fazer por medo, quantas pessoas poderiam ter ali não se conectado com quem elas são e conectadas à missão de vida. E assim, o quanto é poderoso o autoconhecimento, né? Eu acho que às vezes as pessoas passam uma vida sem olhar para si, sem buscar esse autoconhecimento, que foi o seu primeiro passo, né? Buscar o autoconhecimento. O quanto as pessoas precisam descobrir suas potências, descobrir que aquilo que elas estão fazendo ali tá só, como você disse, seguindo a vida sem
nenhum sentido. E como que é trabalhar com essa revelação? Foi uma dúvida que me surgiu agora, assim, revelar o autoconhecimento para as pessoas. Ajudar elas nesse processo, Sim. na verdade, né? Para mim, assim, é muito maior, assim, eu não consigo definir em palavras, porque eu tenho 2 números no meu mapa, que é o número 9, né? O 9, ele tá na minha missão de vida, que é meu caminho de destino, e ele tá no meu sonho, que é aquilo que eu gosto. E o 9 é ajudar pessoas. A todo momento que eu estou conectada com alguém, e eu consigo trazer o mínimo de transformação para a vida dela através da numerologia, é algo, assim, que me conecta totalmente com tudo que eu trouxe para essa vida, tá? Então, é uma grande realização de vida, porque, assim, todas as pessoas que passam por mim, eu tenho certeza de 100% que elas levam algo para a vida, tá? Tem pessoas que saem 100% transformada, tem pessoas que saem 80%, tem pessoas que saem 50%, tem pessoa que sai 10%, mas os 10% existe uma transformação. Em algum momento aquilo vai fazer mais sentido na vida dela, porque todo mundo tem um momento de se transformar, de buscar. E as pessoas que chegam até mim é porque estão pagando o preço realmente para essa transformação. Então, não dá para descrever em palavras, porque é o meu propósito, minha missão realizada. E para você fazer essas leituras, você precisa estar em constante aprimoramento profissional? Eu não paro de estudar, né? Porque eu formei, né, em numerologia, fiz um curso básico, depois fui fazer um curso avançado, depois eu fiz o Master de Numerologia. Eu tenho uma mentoria, né, com a escola onde eu me formei, onde mensalmente a gente passa por reciclagem, troca estudos, e eu fui buscar outras formações, né? Então, fui buscar a constelação familiar, porque muitas questões dentro do mapa são questões de família, né? O mapa, ele traz desde a infância, então, eu não vou falar 100%, mas 90% dos problemas que nós adultos temos hoje está relacionado à nossa infância, a pai e mãe, né? Então, a constelação veio me trazer uma base mais profunda também para essa leitura, e fui buscar a reprogramação biológica, que é ali o estudo através das doenças, né? As enfermidades físicas que acontecem na nossa vida, porque quando a gente começa a entrar em um grande desequilíbrio, é a nossa saúde que afeta. E a reprogramação biológica traz todo o estudo o porquê que você tem isso na sua vida, o porquê que você desenvolveu essa doença na sua vida. Então, sempre tem um fundo emocional. Então, é muito interessante essa questão também do ter a reprogramação biológica para trazer mais profundidade da numerologia. E você também hoje trabalha, então, com mais esses atendimentos, com constelação e com a reprogramação a reprogramação biológica eu não atendo, mas eu uso dela no meu atendimento. Por exemplo, né, se uma pessoa chega em mim com qualquer tipo de problema na leitura, ela fala, eu tenho tal doença, né? Posso contar um caso? Claro. Pode. Tá, por favor. Teve uma pessoa, por exemplo, que eu estava atendendo, e aí a gente estava falando mapa, e tinha um aspecto no mapa dela bem desafiador, que era um desafio que trazia ali uma questão de abuso. Nem todas as pessoas têm isso, mas nem todas as pessoas abrem também. E eu comecei a tentar puxar, eu via que ela não estava ali, né? Nem todas as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar. E ela me colocou uma característica de uma doença que ela tinha, que era vitiligo. E aí, por eu ter esse estudo, né, da reprogramação biológica, naquele momento eu falei, olha, vitiligo está interligado com toque indesejado. Aconteceu alguma coisa na sua infância, em algum momento, que alguém fez algum toque indesejado em você, alguma coisa? Ela parou. Ela, não, que eu me lembre, não sei o que, não sei o que. E aí eu percebi ela bem diferente. Teve um momento no mapa que ela desaba. Ela começa a chorar, né? Eu falei, olha, seu segredo tá guardado comigo, se você quiser abrir, né? E aí ela falou, ninguém sabe disso, mas aos 6 anos de idade eu fui abusada por um pai de uma amiga na piscina. Meu Deus. E ela tinha falado que ela não entrava na piscina porque o vitiligo era na sobrancelha. Então ela pintava a sobrancelha e ela não entrava na piscina por causa de não sair a pintura. E na real não era isso. Mas na real não era, né? Era o trauma da piscina. Olha, que doloroso, gente. E aí, ela abriu pra mim que ela estava repassando isso pra filha dela. Para ela matricular a filha dela numa escola, ela teve que ter certeza que não tinha nenhum homem dentro daquela escola.
Quando a filha dela chegava, ela revistava a filha dela inteira para saber se a filha dela não tinha nada. Sim. E aí aquilo estava fazendo muito mal para ela. Quando ela libera isso, ela traz a cura. E aí depois ela me traz uma mensagem que, tipo, naquela noite ela conversou com o marido dela, que ninguém sabia, o marido dela super acolheu ela e a vida dela tinha sido transformada. Incrível. Nossa, que incrível. E gente, eu nem posso com essas coisas. Ó, já começa... A Ari tá emocionada. Ai, nossa, no próximo episódio traremos lencinhos. O quanto demais. É profundo, né? E só fazendo um... Ai, se a gente ficar aqui vai ser muito profundo. Calma que eu vou mudar já. Só fazer um comentário de o quanto é profundo e que às vezes as pessoas deixam que seus traumas, quando a gente é pai e mãe, criem seus filhos, né? E muitas vezes a gente sem tem perceber. Que trabalhar contra isso, né? Sem perceber, a gente faz com que os nossos traumas criem... E os nossos filhos não vão ter a vida igual, não é Por a mesma isso, gente, coisa. que eu ainda não tive filhos, ainda estou em processo de cura, entendeu? Mas muito incrível. Muito. Van, agora falando um pouquinho de bastidores. Você já falou que a sua filha te ajuda com a produção de conteúdo. E a parte administrativa, porque é um negócio, né? Você vende ali o seu trabalho, né? Enfim, o mapa, enfim, e outros serviços. E como você faz essa administração? Você tem pessoas que te ajudam, um financeiro, algo assim? Ou é você que administra tudo? Tem pessoas te ajudando ou é com você? Eu que faço tudo. Aquela empreendedora, né? Sim. Quem é a secretária é a Vanessa. Quem é o marketing é a Vanessa. Quem é o financeiro o Pix cai é na a conta de Vanessa. quem? Da Vanessa. E foi um bom. desafio para você aprender a administrar o seu negócio? Ou por você já ter tido uma experiência de autônoma anteriormente, foi mais tranquilo? Eu tenho muita facilidade de administração, né? E isso vem muito dentro de cada mapa. Não são todas as pessoas que têm essa facilidade. E ter o autoconhecimento sobre você é muito importante. Porque às vezes entra uma pessoa lá cheia de 3, 5, né? Ela vai tentar administrar, não vai fluir o negócio. Então delega. 3, 5 é o quê? 3, 5 são números de mais vivências, né? São números de mais do tipo, não gosto da parte administrativa. Eu gosto de ir lá, vender e fazer o negócio acontecer. Né? Então, se ele tiver que administrar alguma coisa, vai dar um gap aí, vai dar algo ali... E acho que eu tenho a questão 3, 5 mais difícil, né? Eu, como tenho esse lado 6, que é um lado muito empreendedor, o 6 é um número de muita responsabilidade, para mim é muito fácil. Né, juntamente com o número 1. E eu tenho ciclos também de 8, então para mim o administrativo é prazeroso. O que eu trago muito nessa questão é que tem que dar prazer. Se você fala, nossa, tá muito pesado, delega. Por exemplo, para mim, o fazer a arte era muito pesado. Aquilo era desgastante para mim, porque eu não tenho 3 e 5 no meu mapa. O 3 e 5 por mais que eu seja muito criativa, eu tenho a ideia, mas eu não sei colocar em ação aquela ideia. Então, o colocar em ação eu perdia horas, é desgastante, delega. Para mim é muito prazeroso fazer o financeiro, fazer o administrativo, trazer o agendamento, eu tenho facilidade, mas tem gente que não tem. Então é importante delegar, porque senão aquilo vai ficar difícil e você vai deixar de fazer o que está te rendendo, ganhando dinheiro, para perder ali a energia. E se torna frustrante, né? Então, assim, com esse autoconhecimento, você aprende a canalizar a sua energia para o que vai te render, realmente. Exatamente, né? porque vai fazer você produzir. Vanessa, em qual momento você olhou pro seu negócio e falou assim, deu certo? Você lembra como é que foi? Não sei se você já teve esse estalo, mas quando você falou assim, cara, deu certo, é isso aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou ficar. Você falou, venci aquela galera que eu fiquei com medo de mudar meu Instagram e que eles iam falar. Eu acho que foi um processo, né? A cada momento, assim, eu tenho esse aspecto do tipo, deu certo, porque a gente vai aumentando sonhos, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer a numerologia, eu falava assim, a minha meta vai ser só eu pagar a faculdade da Isabela. Quando eu tiver ali, falar pro meu marido, ó, a faculdade eu consigo te ajudar, eu vou vencer. Aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, cara, eu tô conseguindo pagar a faculdade dela sozinha, né? Que orgulho. E aí, eu aumentei ali a questão. Eu falei, não, agora a minha meta vai ser conseguir dividir metade, pelo menos, ali das contas, né? Começar a ajudar novamente aqui. E aí, quando eu consegui essa meta, eu falei, gente... E aí, as coisas... Então, acho que foi uma evolução, sabe? Hoje, por exemplo, eu tô num ápice que quando eu olho para trás, eu falava... Nunca imaginava, né? Conseguir estar ganhando hoje, por exemplo, se eu tiver que assumir todas as contas sozinha da minha casa, eu assumo. Maravilhoso. E quando satisfatório. E quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem para fazer a minha unha.
Eu tava numa dependência enorme dentro do meu mapa, né? Não que meu marido nunca deixou faltar nada. Ele tinha 2 cartões de débito, eu lembro, e ele deixava um comigo. Mas eu não usava. Eu falava, não, vou usar para coisas da casa, não vou ficar fazendo coisas aleatórias. Eu não sei, né, como que tá as questões, ele que administrava. Então, era muito difícil. Quando eu fiz o meu mapa, eu tive o entendimento que eu tinha um mapa repleto de conquistas. Eu lembro que na época, até hoje, quando eu fui estudar o mapa mesmo, eu tinha uma realização de 8. Na época que eu era totalmente dependente e não tinha conquista. Ter uma realização de 8 é você ganhar dinheiro. Se você tá dentro do seu mapa, é o momento que você fica rico, dependendo da evolução que você tá. Eu falava, cara, cadê esse dinheiro? Que não tá entrando aqui na minha vida. Vamos olhar para isso daqui. E o ter a consciência do que você tem, então, o que eu vou pagar o preço e o que eu vou ganhar através disso, que te impulsiona a você se desafiar a ir atrás realmente dos seus sonhos, né? Vanessa, vamos aprofundar então na numerologia. Você falou isso aí, eu fiquei só com uma dúvida aqui, que ela tá me dando muito... Você tem que fazer seu mapa. Eu tenho tem que fazer sobre seu o mapa. Anja. A pessoa pode, por exemplo, eu tenho um mapa que traz... por exemplo, a ganhar dinheiro e tudo mais, mas a pessoa pode ter um mapa e não viver aquele mapa? Pode. Já acontece muito, uma acredito. Cliente da Vanessa que viu isso, eu falo assim, mas o que tá acontecendo? Que não tá, meu mapa, sabe? Seu assim, mapa está em desequilíbrio, você não está vendo seu mapa. Exatamente, Paloma já tem uma profundidade. Ela conhece, ela tem uma amiga. Eu tenho uma amiga. É porque o mapa numerológico, ele traz 2 caminhos, tá? Então, quando a gente fala de camadas, a gente fala de energia. E número tem energia positiva e negativa. O positivo do nosso mapa é aquilo que a gente traçou para desenvolver, onde vai te trazer facilidade, conquistas, te interligar em tudo aquilo que você precisa, é uma vida fácil. O negativo do mapa é quando você sai da rota e você vai pegar uma estrada de terra, você vai se sentir perdida, você vai falar onde eu tô. Não tem internet, não tem gasolina no carro, você simplesmente está travada. Isso é uma questão de escolha. Todos nós podemos estar no negativo ou no positivo. O que a numerologia vem como objetivo? Realmente te trazer essa clareza. Falar, olha, você está aqui nessa estrada porque você está fazendo isso. Se você fizer dessa forma, as coisas vão fazer diferente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, é o que eu trago na profundidade para os meus clientes, é exatamente isso. Porque eu já estive na estrada errada. Sim. E eu tenho clareza que todas as pessoas que estão na estrada errada, se pegar o caminho certo, elas vão chegar na estrada correta e vão ter conquistas. Porque eu já estive num momento de dependência sem conquista. Eu já estive no negativo do meu mapa. Uhum. Quando eu fiz o meu mapa, eu estava no negativo em todos os aspectos. Mas mudar esse caminho mudar esse caminho exige disciplina, exige um esforço, um sacrifício, coragem também, coisa né? Assim. Para mudar esse caminho, você vai ter que se colocar numa posição de responsabilidade. Primeiramente, eu estou nesse caminho porque eu estou dessa forma. E o quanto você tem ali um propósito definido e um porquê para sair da onde você está. Uhum. Então, 2 caminhos que eu indico para o cliente é trazer em positivo o desafio, se desafiar em relação ao seu desafio, e fazer a conexão com a sua missão de vida, que é o seu caminho de destino. Foi o que eu fiz. Eu comecei a me desafiar com o meu número 1. Então, eu tô com medo, eu vou ter que ir com medo mesmo. Eu não quero aparecer, eu vou ter que aparecer. Eu vou ter que ser independente, eu vou ter que voltar a ter minha liderança. Eu comecei a me desafiar no meu desafio e conectei com o meu caminho de destino, que eu vou ter que ajudar pessoas. Vou ter que olhar para isso daqui. E isso começou a fluir. Quando você se desafia e entra no seu caminho de destino, é uma consequência. O resto tudo começa a se equilibrar. Tem que ter foco. Tem que ter foco nesses 2 caminhos. E o resto se equilibra. Você já falou um pouquinho sobre como a numerologia te ajudou a recalcular a rota da sua própria trajetória profissional. Você tem mais algum exemplo relacionado à profissão, de como a numerologia ajudou algum dos seus clientes? O que eu sempre trago é que as pessoas vêm muito, né, dizendo a maior questão hoje da queixa das pessoas que me procuram é financeiro, não ter conquistas, e profissional. Todo mapa traz questões de conquistas, tá? Então,
é o desenvolver o positivo. E como que a gente ajuda? Olhando para a infância. Tudo está relacionado à infância. Eu li outro dia que a infância é o chão que a gente pisa, né? Então, hoje, quando as pessoas trazem dificuldades, estão travadas, estão com dificuldades, é um estudo ali muito profundo de pai e mãe, né? Então, muitas pessoas veem numerologia, às vezes, na internet, acham que é só uma conta, né? Acham que é só uma questão, meu nome vibra, meu nome é negativo, meu nome é positivo. E eu tinha também essa questão, porque eu fui ver numerologia para saber sobre o meu site, né? Só que tem profissionais que têm ali uma questão mais básica e tem a numerologia mais profunda, né? Então, o meu mapa, eu sei o quanto eu vou transformar aquela pessoa, porque eu vou falar exatamente para ela, isso daqui tá acontecendo na sua vida por conta disso daqui, ó. Então, não dá para eu falar para você que a numerologia transforma vidas, porque vai depender muito do profissional que a pessoa vai buscar e o tipo de numerologia que ela vai buscar e a profundidade que ela vai entrar. Mas eu tenho certeza que se a pessoa desenvolver tudo aquilo que eu falo para ela através do mapa da numerologia, é certeza que a vida dela vai mudar. É tipo personal trainer. Exato. Ele não vai fazer por você. Ele não vai fazer por você. Ele fala assim, é o foco. Linda, faz isso aqui, ó. Você tá com esse problema, você tá nesse lugar, você não tem existência, você tá com pouca massa muscular, precisa fazer isso. Mas se a pessoa não pegar aquilo e executar, nada acontece, né? E às vezes não é nem porque a pessoa não quer, tá? Ela tem bloqueio, ela tem crença, ela tem resistência. Então, através do mapa, a gente indica várias outras questões, porque a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento, mas dependendo do que a gente encontra no mapa, ela vai precisar de uma constelação, ela vai precisar de uma psicanálise, ela vai precisar de uma terapia. Mas quando ela se coloca nesse processo, é uma grande evolução. Que é um processo constante. Sim. Só de ter essa clareza, a gente ter ciência do problema, né? Do que a gente precisa resolver, já é meio caminho andado, né? Ivan, me fala uma coisa. Eu ia te fazer uma pergunta, eu vou mudar um pouquinho ela. Porque a pergunta era se dá pra, dentro do nosso mapa numerológico, a gente descobrir se a gente tem potencial para empreender. Mas pelo que você falou aqui agora, já deu para ver que sim. Então, a minha pergunta vai ser, se a pessoa não tem perfil empreendedor, tem como trabalhar em cima disso ou melhor ir pro que favorece ela, sabe? Tipo, não, sai disco, como é? Nem todas as pessoas vêm empreender, né? Porque o número do empreendedor, ele tá muito relacionado ao 1, ao 8, né? São pessoas que têm um poder mais visionário, mais de liderança, mais de independência. Mas todos os números têm uma capacidade enorme de conquistas e vai depender da área que a pessoa queira estar, né? Então, eu falo que, por exemplo, uma pessoa que é cheia de número 3 e 5, ela precisa lidar com coisas criativas, ela precisa estar com coisas relacionadas a pessoas, né, ao comercial, ao lado de vendas. Nunca uma pessoa de 3 e 5 pode estar dentro de um escritório, por exemplo, fechada, né, sentada atrás de um computador, aquilo não vai fluir para ela. Então, às vezes, as pessoas não têm conquistas, não têm ali facilidade do se encontrar, porque tudo aquilo que faz sentido para mim, eu faço o contrário. Então, existe você entender o seu potencial e, a partir desse potencial, o que eu vou desenvolver na minha vida. Legal. Nossa, muito rico isso, né? Muito legal, porque às vezes você tá ali dando murro em ponta de faca e aí você vai buscar o seu autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa que super tem que ser valorizada sempre, e aí você vê que não, que você tá num lugar errado, você só precisa mudar ali o problema não é você, o problema é a escolha que você fez. Ô, Van, e existe mapa ruim? Não, ela já adiantou o roteiro das coisas. Fala, gente, fala. Tem alguma estratégia para usar os números a nosso favor, né? Acredito que sim, pelo que você já falou, mas assim, tem mapa ruim, assim? Como... Não existe mapa ruim. Existe mapa não aproveitado. Todos os mapas são positivos, desde que a gente esteja desenvolvendo aquilo que a gente precisa, né? Não existe... todos nós entramos na dificuldade por não estar desenvolvendo o nosso desafio, não estar cumprindo a nossa missão, não estar fazendo aquilo que a gente gosta, se perdendo da nossa verdadeira identidade. O que tem de gente que chega até mim e fala, olha, você tem a alma aqui de número 1.
Você é líder, você é independente, você é forte, você é determinada, você é corajosa. A pessoa fica assim, ó, parada, olhando pra minha cara. Faz sentido isso pra você? Eu não sou assim. Ah, então eu vou te falar o que seria o negativo do número 1. Veja se você se reconhece. Você pega todo esse leão, que é essa força que tem dentro de você, você tá pegando um sonífero, tá dando pra esse leão, e você tá falando assim, dorme aí, leão, que eu tô com medo, que eu tô insegura. Essa sou eu. Olha. Falei, não é porque você não se reconhece, então, é porque você não está trabalhando a sua real potencialidade. Então, não existe mapa ruim. O que existe é você não trabalhar aquilo que você precisa. E tem alguma dica pra prosperar, ou você está usando os números? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que, sei lá, o número do negócio era 34. Fechava 7. E aí foi lá e falou assim, coloca uma letra A do lado, que é pra virar 8, porque 8 tá ligado a dinheiro. Esse tipo de coisa ajuda, não existe? Coisas da nossa cabeça? Olha, tem diversos tipos de numerologia, tá? A numerologia cabalística, ela traz muito esse aspecto do colocar letra, colocar número pra melhorar a influência. Na numerologia pitagórica, que é o que eu estudo, a gente traz a influência do negócio ou da sua casa através somente dos números, tá? E o quanto isso contribui, mas não existe ali um aspecto, às vezes as pessoas têm muito a ideia do tipo, ai, coloca 8 em tudo porque 8 é o número do dinheiro. Não. Eu achava que era isso. Por exemplo, você tem um negócio, você não pode vibrar tudo 8 no seu negócio, porque vai depender o que esse negócio traz. Ah, se é uma área da saúde. A área da saúde tem o número 2, tem o número 6. Você vai colocar 8 na área da saúde, não vai vibrar. Sim, loja de roupa, assim, só pra... Loja de roupa... Vamos ver uma dica que funciona pros dois. Ela traz mais no 3, no 5, no 9, que são números de vendas, né? Você vai colocar ali um número 7 no brechó. Não vai rolar, porque o 7 é autoconhecimento. Então, tudo existe uma vibração, né? Então, as pessoas às vezes pegam as coisas na internet e falam, vou colocar 8 aqui em tudo. Não, porque o 8 é mais administrativo. Agora, o que o 8 traz de facilidade é quando você vai colocar o preço em alguma coisa. Então, o valor de algo de venda, tudo tem que somar 8, tá? Então, por exemplo, vou vender aqui uma roupa por R$55. 5 mais 5 dá 1. Coloca 53, porque 5 mais 3 dá 8. Olha aí, ó. A Ariane refazendo todo a Ariane vai rever todas as planilhas dela hoje. Hoje vocês serão atacadas. A Paloma, ela vai puxar vai me dar um chute aqui embaixo da mesa, que eu vou fazer mais uma pergunta. Pode fazer. A gente tem tempo. A Vanessa é focada. Adoro. Estada boa. Vamos trancar a porta da sala, deixa a Vanessa respondendo. Como a numerologia enxerga, o que ela diz sobre a missão de cada um? Porque fala-se muito isso, né? Que cada um tem uma missão. Então, como que a numerologia traz isso? A nossa missão de vida... Agora eu vou fazer um cálculo aqui, hein, gente? Peguem papel e caneta. Meu Deus do céu. Agora eu tô sem caneta aqui. Não, eu tenho tudo. Para calcular a missão de vida, é para você somar a sua data de nascimento, mais o seu mês de nascimento, mais o seu ano de nascimento, tá? Então, você soma todos esses números. Não é você que vai fazer? Não, porque daí cada um vai fazer a pergunta, né? Para quem tá ouvindo e querer conectar aí a missão de vida, o caminho de destino. Ele data. É o dia do nascimento. Aí você vai somar o dia e reduzir a um único dígito. Então, no seu caso, 22. 2 mais 2, 4. Tá. Aí o mês de nascimento... 9. Então, você vai somar mais 9. E o ano? 83. Aí complica 1983. Ah, tá. Coloca tudo. Tá. Então, 1 mais 9, 10. 10 mais 8... 18 mais 3... 21. 2 mais 1... 3. Sempre reduzir um único dígito. Aí você vai somar 4 mais 9 mais 3. O meu deu 5. 4 mais 9... 4 mais 9, 13. Mais 3, senhora. 16. 16. 1 mais 6, 7. 7, Edilene. 7. 7. Então, o caminho de destino é sempre o resultado final da soma da data, do mês e do ano de nascimento. Sempre reduzindo a um único dígito. Tá? Essa é a missão, é isso? Essa é a missão de vida, tá? Então, a nossa data de nascimento e o nosso nome
de estudo sobre a nossa vida. Não, só querendo aqui. Você tá certíssima, que ela falou várias vezes de 3 e 5 relacionado à criatividade. O 5 é uma missão de vida de você buscar mudança, transformação. Você precisa ser livre, você precisa estar em constante mudança. Quanto mais você muda, mais você se conecta com a sua missão. Você tem uma missão de levar, né, a coragem para as pessoas. Se você tá num lugar, você muda, transforma, vai ter um momento que você vai ter que sair dali e ir para um outro lugar. Porque se você ficar ali, não sair, você vai ficar presa. E aí você vai comprometer aquilo que você veio fazer nessa vida. E o 7, Van? Amém. Já tô chamando de Van aqui. E o 7 eu já tô desde o começo. Porque assim, eu pego intimidade fácil. 7, você veio levar autoconhecimento. São pessoas que precisam estar sempre conectadas a estudo, livros, cursos, a sua intelectualidade, a sua sabedoria. Quanto mais você sabe quem você é, o que você veio fazer nessa vida, mais você consegue levar isso para as pessoas. E você tem um lado de espiritualidade muito forte. Você vem desenvolver a sua sabedoria e desenvolver a fé. Você nunca pode perder a fé em nenhum momento, porque senão você entra num lado muito racional. Esse é o ponto de equilíbrio da sua vida. Nossa, que incrível. Eu tô muito nesse momento, gente. E se o seu número não é nenhum dos nossos, pra você ter esse spoiler, você pode entrar em contato. Você pode seguir a Vanessa. Pra começar. Independente de onde você estiver ouvindo, na descrição do episódio a gente vai deixar o perfil da Vanessa no Instagram, onde ela dá muita informação bacana. E agora a gente já tá acabando. E eu já quero fazer meu mapa. Aí apaixonada. É só você pedir o Pix dela que ela faz. Lógico. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí, a gente faz, pra encerrar, 2 perguntas pra todo mundo que vem aqui falar com a gente. A primeira é qual foi o seu antagonista, que talvez seja o desafio, né? Ligando com a nossa conversa. Qual foi aquele vilão contra o qual você brigou várias vezes na vida? E qual foi o seu plot twist? Qual foi o momento que você pegou o roteiro da sua vida e falou, não, tá, acho que a gente já falou disso também, mas se você quiser citar outros momentos que você virou chave, qual foram os seus plot twists pra você chegar aqui hoje? Bom, o meu desafio, sem dúvida, foi meu principal vilão e que virou meu amigo, né? Porque se não fosse ali eu me desafiar realmente a fazer sozinha, a seguir em frente, a ter coragem, né, a ser determinada, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu negaria essa entrevista, literalmente. Sim. E eu não teria feito cursos, e eu não teria desenvolvido, né, todo o meu profissional até agora. Então, o meu principal vilão foi o meu desafio, onde eu consegui... Só pra dizer que você venceu ele, porque ele. Foi maravilhosa. Desafio é pra vida toda, né? Sim. Tem muitos momentos ainda da minha vida que eu me pego em dúvida, com medo, mas quando eu olho pra trás, eu falo, sou uma vencedora de alguma forma, mas tem muitas coisas ainda a fazer, e ele tá vindo do meu lado. Eu tô de mãozinha dada com ele, a gente tá fazendo amizade. E qual é o outro momento de grande virada da minha vida? Eu acho que o momento de virada da minha vida foi quando eu consegui realmente trazer aí o meu primeiro curso. Quando eu vi ali, né, aquele primeiro projeto, eu falo, gente, eu consegui, né? E eu consegui ajudar numerólogos, né? O meu primeiro curso, na verdade, foi um curso que eu fiz, que chama Desenvolvendo Numerólogos. Muitos numerólogos chegavam até mim, Vã, como você faz isso? Vã, como que você faz aquilo? Como que você faz isso? Eu falei, gente, eu preciso contar aqui um pouco da minha trajetória. Então, eu fiz um curso exatamente para explicar como que eu comecei do meu primeiro mapa até o dia de hoje, como foi a minha trajetória, como eu conectava cliente, como eu cresci meu Instagram, como eu me desafiei, como eu me posicionei como numeróloga. E hoje eu passo isso para os numerólogos recém-formados, né? Porque tem muitas pessoas que paralisam, e eu comecei a perceber tantas pessoas se formando e paralisando. Por quê? E aí foi realmente um pegar na mão e falar, ó, faz dessa forma. E aí quando eu comecei a realmente trazer essa parte do ensinar tudo aquilo que eu aprendi sozinha, né, que eu me desafiei, foi uma grande virada de chave. Que demais. Bom, obrigada, Vanessa, pela sua participação aqui. Tem mais uma. Tem mais uma? Ela quer pra fechar. Você quer deixar algum recado para as nossas protagonistas, para quem tá acompanhando a gente? É verdade. Nossa. Importantíssimo. Importantíssimo. Esqueci dessa pergunta. O recado que eu deixo é, se em algum momento, né, da sua vida você se encontra
não tá feliz, que você se encontra perdida, se tem algo dentro de você que você não consegue se reconhecer, busque o autoconhecimento, né? A numerologia é uma ferramenta maravilhosa, ou através da numerologia, ou através de qualquer outra ferramenta, mas não desista dos seus sonhos, né? Tem um momento que você vai se encontrar com realmente propósito. Todos nós nessa vida viemos trazer um grande propósito. Só que para a gente levar um propósito para o outro, primeiro a gente precisa fazer isso por nós. Então, antes eu precisei buscar a minha independência emocional, né? Encontrar a minha força através da espiritualidade, através do autoconhecimento. E quando eu encontrei essa fórmula, eu falei, as pessoas precisam saber. Então, todos nós temos um propósito, mas você tem que começar por você. Então, olhe para dentro e tudo vai clarear para você. Que lindo. Van, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer ter você por aqui. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Né? Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E como sempre, a gente quer agradecer também ao pessoal aqui da LupaCast, que é o lugar, o estúdio da onde a gente grava o Protagonistas. Tudo perfeito, a gente só chegou com o nosso roteirinho, sentou, gravou, câmeras posicionadas, luz funcionando, mic, uma maravilha. Então, se você quer ter o seu podcast, se você quer gravar um curso como a Vanessa fez, ou se... Já falei de ter o seu próprio podcast também? Já falou. Podcast, transmissão de live. Você pode chamar o pessoal da LupaCast, porque, ó, sai redondinho. E siga a gente no Instagram, o perfil é protagonistas.podcast. Vocês já estão seguindo, já estão acompanhando aí os nossos primeiros episódios, né? Sim. O pessoal, a essa altura, já está acompanhando. E lá a gente recebe as perguntas que vocês querem fazer para quem vai sentar aqui. Estamos no Spotify e no YouTube, onde você preferir. Semana que vem a gente volta para contar a história de mais uma protagonista. Até lá, tchau! Tchau, gente! Obrigada! Foi ótimo.